Leitura do livro 1984 de George Orwell. Capítulo 1, parte 1, continuação. De repente ele começou a escrever em pânico, consciente apenas em parte do que estava passando para a página. Sua caligrafia pequena, mas infantil, foi se arrastando, derramando primeiro as suas letras maiúsculas e finalmente até mesmo seus pontos finais. 4 de abril de 1984. Ontem à noite para o cinema. Todos os filmes de guerra. Um muito bom de um navio cheio de refugiados sendo bombardeado em algum lugar do Mediterrâneo. O público se divertiu muito com os tiros de um homem gordo, grande e enorme, tentando nadar com um helicóptero atrás dele. Primeiro dava para ver ele chafurdando na água como um tonto. Depois, através dos tiros dos helicópteros, depois ele estava cheio de buracos e o mar à sua volta ficou rosado. E ele afundou, como se os buracos tivessem deixado entrar na água. O público gritando de tanto rir quando ele afundou. Depois tinha um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando sobre ele. Tinha uma mulher de meia idade que poderia ter sido uma judia sentada no arco com um menino de aproximadamente 3 anos de idade em seus braços. Menino gritando de susto e escondendo sua cabeça entre os seus seios como se estivesse tentando se enterrar nela. E a mulher colocando seus braços em volta dele e o confortando, embora ela mesma estivesse branca de susto o tempo todo, cobrindo-o o máximo possível, como se ele achasse que seus braços poderiam manter as balas longe dele. Então o helicóptero mandou uma bomba de 20 quilos entre eles, um tremendo flash, e o barco virou todo palito de fósforo. Então houve uma tomada maravilhosa do braço de uma criança subindo pelo ar. Um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter seguido ele para cima e teve muitos aplausos dos assentos do partido, mas uma mulher na parte da prole de repente começou a chutar para cima, um alvoroço e gritos que eles não deviam ter mostrado, não na frente das crianças, não o fazem direito, não na frente das crianças, não o fizeram até que a polícia tirou ela para fora. E eu nem imagino que tenham feito algo com ela, ninguém se importa com o que os proles dizem. Típica reação da prole, eles nunca. Winston parou de escrever, em parte porque estava sofrendo de cãibras. Ele não sabia o que tinha feito derramar esse fluxo de lixo, mas o curioso era que enquanto fazia, uma memória totalmente diferente tinha se esclarecido em sua mente, ao ponto de quase se sentir à altura de escrevê-la. Foi por causa desse outro incidente que ele decidiu, de repente, voltar para casa e começar o diário hoje. Tinha acontecido naquela manhã no ministério, se é que, entre aspas, acontecer é a palavra que se usa para algo tão nebuloso. Eram quase 11 centenas, e no departamento de registros onde Winston trabalhava, todos arrastavam as cadeiras para fora dos cubículos e as agrupavam no centro do salão em frente à grande teletela, em preparação para o ódio de 2 minutos. Winston estava tomando seu lugar em uma das fileiras do meio, quando 2 pessoas que ele conhecia de vista, mas com quem nunca tinha falado, entraram inesperadamente na sala. Uma delas era uma garota com quem ele cruzava com frequência nos corredores. Ele não sabia o nome dela, mas sabia que ela trabalhava no departamento de ficção. Presumivelmente, já que ele a tinha visto às vezes com as mãos oleosas e carregando uma chave inglesa, ela tinha algum trabalho mecânico em uma das máquinas de escrever romances. Ela era uma garota de aparência ousada, de cerca de 27 anos, com cabelo grosso, rosto com sardas e movimentos rápidos e atléticos. Uma faixa escarlate estreita, emblema da Liga Júnior Antissexo, estava enrolada várias vezes na cintura de seu macacão, apertada apenas o suficiente para realçar a forma de seus quadris. Winston não gostou dela desde o primeiro momento em que a viu. Ele não sabia por quê. Foi por causa da atmosfera de campo de hóquei, banhos frios e caminhadas comunitárias e da mente limpa em geral que ela conseguia levar consigo. Ele não gostava da maioria das mulheres, especialmente das jovens e bonitas. Sempre foram as mulheres, e sobretudo as jovens, as adeptas mais fanáticas do partido, as que engoliam slogans, as espiãs amadoras e dedos duros da falta de ortodoxia. Mas esta menina em particular lhe deu a impressão de ser mais perigosa do que a maioria.
Uma vez que eles se cruzaram no corredor, ela olhou para ele rapidamente com o canto dos olhos, e seu olhar parecia o traspassar em cheio. Por um momento ele se encheu de terror. A ideia de que ela poderia ser um agente da polícia do pensamento chegou a passar por sua mente. Isso na verdade era muito improvável. Mesmo assim, ela continuava a sentir um mal-estar peculiar, de medo misturado com hostilidade sempre que ela estava por perto. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, um membro do partido interno que ocupava algum cargo importante e remoto, sobre o qual Wilson tinha apenas uma vaga ideia. Um burburinho momentâneo passou pelo grupo de pessoas ao redor das cadeiras quando elas viram os macacões pretos de um membro do partido interno se aproximando. O'Brien era um homem largo, corpulento, com um pescoço grosso e um rosto grosseiro, engraçado e bruto. Apesar de sua aparência formidável, sua maneira tinha um certo charme. Ele tinha um jeito de ajeitar seus óculos no nariz que era curiosamente desarmante, de alguma forma indefinível, curiosamente civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda tivesse pensando em tais termos, poderia ter lembrado um nobre do século XVIII, oferecendo sua caixa de rapé. Winston tinha visto O'Brien talvez uma dúzia de vezes em um número parecido de anos. Ele se sentia profundamente atraído por ele, e não apenas porque estava intrigado com o contraste entre a maneira urbana de O'Brien e seu físico de lutador. Muito mais por causa de sua crença mantida secretamente, ou talvez mesmo uma crença, apenas esperança, de que a ortodoxia política de O'Brien não fosse perfeita. Algo em seu rosto sugeria isso de forma irresistível, e novamente talvez nem sequer fosse uma ortodoxia que estivesse escrita em seu rosto, mas simplesmente inteligência. Mas de qualquer forma ele tinha a aparência de ser uma pessoa com quem se podia falar, se de alguma forma se pudesse enganar a teletela e encontrá-lo sozinho. Winston nunca havia feito o menor esforço para verificar esse palpite. De fato, não havia como fazer isso. Nesse momento, O'Brien olhou para o seu relógio de pulso, viu que eram quase 11 centenas e evidentemente decidiu ficar no departamento de registros até que o ódio de 2 minutos tivesse passado. Ele pegou uma cadeira na mesma fila que Winston, a alguns lugares de distância. Uma mulher pequena de cabelos arenosos que trabalhava no cubículo ao lado de Winston estava entre eles. A garota de cabelos escuros estava sentada imediatamente atrás. No momento seguinte, um discurso horrível, como se fosse uma máquina monstruosa, funcionando sem óleo, explodiu na grande tela no final da sala. Foi um barulho que fazia os dentes rangerem e arrepiava os cabelos na parte de trás do pescoço. O ódio tinha começado. Como sempre, o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, havia piscado na tela. Havia assobios aqui e ali entre a plateia. A pequena mulher de cabelos arenosos deu um guincho que misturava medo e arrogância. Goldstein era o renegado e abdicado que uma vez, há muito tempo, há quanto tempo ninguém se lembrava, entre parênteses, havia sido uma das figuras principais do partido, quase no mesmo nível do próprio grande irmão, e depois havia se envolvido em atividades contra-revolucionárias, havia sido condenado à morte e havia escapado misteriosamente e desaparecido. Os programas do ódio de 2 minutos variavam de dia para dia, mas não havia nenhum em que Goldstein não fosse a figura principal. Ele era o traidor primordial, o mais antigo defraudador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as traições, todos os atos de sabotagem, heresias, desvios, brotaram diretamente de seu ensinamento. Em algum lugar ou outro, ele ainda estava vivo e chocando conspirações. Talvez em algum lugar além do mar, sob a proteção de seus financiadores estrangeiros. Talvez até mesmo, ao menos, esses eram os rumores. Escondido em algum lugar na própria Oceania. Winston sentiu uma grande pressão no diafragma. Ele não conseguia ver o rosto de Goldstein sem sentir uma mistura dolorosa de emoções. Era um rosto judeu magro, com uma auréola grande e felpuda, de cabelos brancos e uma pequena barbicha. Um rosto inteligente, mas de alguma forma inerentemente desprezível, com uma espécie de tolice senil no nariz fino e longo. Um par de óculos empoeirado em sua ponta. Parecia o rosto de uma ovelha, e a voz também tinha um jeito de ovelha.
Goldstein estava entregando seu habitual ataque venenoso às doutrinas do partido, um ataque tão exagerado e perverso que até uma criança seria capaz de entender, e ainda assim plausível o suficiente para encher qualquer um com a sensação alarmante de que outras pessoas menos educadas que si mesmas poderiam ser levadas por ele. Ele estava abusando do grande irmão, ele estava denunciando a ditadura do partido, ele estava exigindo o fim imediato da paz com a Eurásia, ele estava defendendo a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de pensamento. Ele estava chorando histericamente que a revolução tinha sido traída. E tudo isso num rápido discurso polissilábico que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido, e até mesmo continha palavras da nova língua. Na realidade, mais palavras da nova língua do que qualquer membro do partido normalmente usaria na vida real. E durante todo o tempo, para que não se tenha dúvidas quanto à realidade sobre a qual a verborragia ilusória de Goldstein falava, marchavam atrás de sua cabeça na teletela as colunas intermináveis do exército eurasiático. Fila após fila de homens de aparência robusta com traços asiáticos, sem expressão, que se aproximava da superfície da tela e desapareciam para serem substituídos por outros exatamente semelhantes. A marca rítmica e monótona das botas dos soldados formava o pano de fundo para a voz lamuriosa de Goldstein. Antes mesmo que o ódio tivesse alcançado 30 segundos, exclamações incontroláveis de raiva estavam surgindo em metade das pessoas na sala. O rosto da ovelha satisfeita na tela e o poder aterrorizante do exército eurasiático por trás dele eram demais para se suportar. Além disso, ver ou até mesmo pensar em Goldstein produzia medo e raiva automaticamente. Ele era um objeto de ódio, mais constante que Eurásia ou Lestásia, pois quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, geralmente estava em paz com a outra. Mas o que era estranho era que, embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, reprimidas e levadas para o lixo, pelo menos umas 1000 vezes todos os dias em palanques, na teletela, nos jornais e nos livros, sua influência não parecia diminuir. Sempre havia mais pessoas esperando para serem seduzidas por ele. Não passou nenhum dia sem que algum espião ou sabotador agindo sob suas ordens não fosse desmascarado pela polícia do pensamento. Ele era o comandante de um vasto exército sombrio, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrubada do Estado. A Irmandade, dizem que é assim que se chama. Também existiam rumores de Goldstein escrever um livro terrível, uma antologia de heresias que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. As pessoas se referiam a ele, se é que se referiam, simplesmente como livro. Mas só se sabia disso por rumores muito obscuros. Nem a Irmandade, nem o livro eram assuntos que qualquer membro comum do partido mencionava se houvesse uma maneira de evitar. Em seu segundo minuto, o ódio subia a uma frenesi. As pessoas pulavam para cima e para baixo em seus lugares e gritavam do alto de suas vozes num esforço para abafar a voz louca que saía da tela. O rosto da pequena mulher de cabelos arenosos tinha ficado rosa vivo e sua boca estava se abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Até mesmo a cara pesada de O'Brien estava avermelhada. Ele estava sentado muito ereto em sua cadeira, seu poderoso peito inchado e tremendo como se estivesse enfrentando a força de uma onda. A menina de cabelos escuros atrás de Winston tinha começado a gritar: "Porco, porco, porco!" E de repente ela pegou um dicionário pesado da nova língua e o atirou em direção à tela. O livro bateu no nariz de Goldstein e voltou. A voz continuou inexoravelmente. No momento lúcido, Winston descobriu que estava gritando com os outros e chutando seu calcanhar violentamente contra a cadeira. A parte mais horrível desses 2 minutos de ódio não era que as pessoas fossem obrigadas a participar, mas pelo contrário, que era impossível não participar. Depois de 30 segundos, qualquer fingimento era sempre desnecessário. Um êxtase horrível de medo e vingança, um desejo de matar, de torturar, de esmagar rostos com um martelo, parecia fluir através de todo o grupo de pessoas, como uma corrente elétrica, transformando qualquer pessoa, mesmo contra sua vontade, em um lunático gritante e irritante.
E ainda assim, a raiva que se sentia era uma emoção abstrata, não dirigida, que podia ser trocada de um objeto para outro, como a chama de um lampião. Assim, em certo momento, o ódio de Winston não se voltou contra Goldstein, mas ao contrário, contra o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. E em tais momentos, seu pensamento ia para o herege solitário e ridicularizado na tela, o único guardião da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras. E no instante seguinte, ele concordava com as pessoas a respeito de Goldstein, e tudo que se dizia sobre ele parecia verdade. Naqueles momentos, sua aversão secreta ao grande irmão transformava-se em adoração, e o grande irmão parecia elevar-se, um protetor invencível e destemido de pé, como uma rocha contra as hordas da Ásia, e Goldstein, apesar de seu isolamento, sua impotência e a dúvida que parava sobre sua própria existência, pareciam um feitiço sinistro, capaz pelo simples poder de sua voz de destruir a estrutura da civilização. Era até possível em alguns momentos trocar o ódio de um jeito ou do outro através de um ato voluntário. De repente, pelo tipo de esforço violento com o qual se afasta a cabeça do travesseiro num pesadelo, Winston conseguiu transferir seu ódio do rosto na tela para a garota de cabelos escuros atrás dele. Alucinações vívidas e belas passaram por sua mente. Ele a açoitaria até a morte com um cacetete de borracha. Ele a amarraria nua a uma estaca e atingiria com flechas como São Sebastião. Ele a pegaria e cortaria sua garganta no momento do clímax. Além disso, mais do que antes, ele percebeu porque a odiava. A odiava porque era jovem, bonita e não se interessava por sexo, porque ele queria ir para a cama com ela e nunca conseguiria, porque ao redor de sua doce cintura flexível, que parecia pedir-lhe que a circundasse com seu braço, havia apenas a odiosa faixa escarlate, símbolo da agressividade da castidade. Continua no próximo vídeo.